Alceu mandou assim, ó. Pergunta, Marco. Já é a segunda vez que eu escuto você falando de clarear com preto e branco, que acaba perdendo saturação. Daí você fala que usa amarelo e azul, mas poderia usar cores quentes e frias? O preto e o branco você usaria apenas para quando precisa de saturação nessas cores? Agora posso perguntar. Calma, que essa pergunta ficou um pouco confusa, Alceu. É o seguinte, preto e branco, na verdade, eu nunca vou usar se eu preciso de saturação. Por quê? Vamos lá para a nossa Color Wheel. Vamos estudar um pouco a nossa Color Wheel, porque isso aqui é um pouco de fundamentos de cor, tá? De valores e tal. Nossa Color Wheel, ela é o seguinte, ó. Tá vendo que... Por que eu gosto de usar a Color Wheel triangular, né? Com esse triângulo no centro? Porque ela me mostra os eixos mais importantes que a gente tem nas cores, certo? Que seria a nossa claridade aqui, né? O quão claro ou quão escuro é a nossa cor. E a gente também tem a nossa saturação, que é esse outro eixo aqui, ó. Esse outro eixo, tá? Eu gosto da parte triangular porque o quadrado, ele estica esse eixo de cor preta, ele estica, ó. E ele faz com que muitas cores se tornem cinzas. Então é um eixo inútil, digamos assim, percebe? Que fica muita cor preta embaixo. Todas as cores aqui são preto, ó. Então é um eixo literalmente inútil, tá? Por isso que eu gosto dessa aqui. Por quê? Se eu quero clarear ou escurecer o meu valor, eu trago para cima ou para baixo, perfeito? E se eu quero saturar a minha cor, eu trago para a direita. E se eu quero desaturar, para a esquerda. Você percebe que se eu subir o meu valor, eu sempre vou caminhar para uma cor desaturada, porque eu estou mais próximo dessa minha barrinha da esquerda aqui? Sempre que eu caminhar com a minha cor percorrendo esse caminho aqui, ó, eu sempre tô caminhando pro cinza. Isso aqui é cinza, né? Ou seja, se eu vou caminhar pro branco ou pra cor preta, eu tô sempre caminhando pro cinza. Eu tô perdendo saturação. Então, se você usa o branco ou o preto para clarear ou para escurecer uma cor, você tá naturalmente acinzentando essa cor. Qual que seria o ideal? O ideal é você não só mexer na claridade usando o claro e escuro aqui, mas também seria você utilizar a sua matiz. Então, se você quer clarear, por exemplo, esse azul aqui, ó, você quer clarear esse azul, você também pode andar ou para um ciano, que seria mais ou menos essa cor aqui, ou para um rosa, que aí nesse caso ele não vai clarear tanto, mas também clareia a sua cor, entendeu? Isso vai depender das suas escolhas artísticas e também das suas escolhas que vão depender do ambiente que está inserido a sua peça, né? Ou da fonte de luz que está iluminando a sua peça, entende? O vermelho é a mesma coisa, ó. Se você tiver com o seu vermelho e você quer clarear esse vermelho, se você só clarear o vermelho, o que você vai ter? Você vai ter esse salmão, né? Esse rosinha meio desaturado, que é o vermelho claro, né? Para você clarear esse vermelho de formas mais interessantes, é você adequar essa cor. Dependendo da sua fonte de luz, você caminhar para um laranja, ó, então você traz aqui o seu vermelho, você clareia ele caminhando para um amarelo, naturalmente você está clareando o seu valor e você também está tornando a sua cor e a sua transição mais interessante porque você também está mexendo na matiz. É um pouco confuso no começo, mas isso faz muito sentido quando você observa algumas gradações de cor, ó. Vamos lá, então. Então vamos supor que eu quero clarear esse vermelho, tá? Eu tenho esse vermelho super saturado e eu vou clarear ele. Então eu vou ter essa gradação aqui, ó. Vermelho. Aí eu vou começar a clarear usando o branco, ó. É uma gradação praticamente monocromática, né? Agora eu vou clarear esse vermelho usando essa ideia de mexer na matiz ao mesmo tempo, ó. Olha como a transição... Olha como essa transição ela é naturalmente mais rica. E pasmem, eu não mexi no valor. É uma transição muito saturada e eu não mexi no valor. Eu mantive aqui no meu triângulo, né, a mesma saturação, digamos assim, mas eu usei muitas outras cores. Então eu clareei esse vermelho. É claro, né, ele não se torna mais vermelho, né, mas eu criei uma transição de cor muito mais interessante. Então, se a gente coloca isso aqui numa escala de cinza, percebe que em valor, relativamente, é parecido.
mas é uma transição muito mais interessante. Por isso que é interessante você sempre imaginar qual é a temperatura, qual é a cor da sua fonte de luz e como que isso vai inferir na sua cor base do seu objeto. E aí nessa você pode brincar bastante, criar transições muito mais interessantes, entendeu? Se descer para o roxo, o azul escurece? Sim, exatamente. Você pode usar a transição para o violeta para escurecer uma outra cor também. Então vamos transicionar aqui, por exemplo, de um rosa para um violeta, ó. Olha como naturalmente, eu não tô mexendo no valor, hein? Tô mexendo só na matiz. Ó, eu vou escurecer, ó. Escureci. E eu só mexi na matiz, eu não mexi no valor. Agora, qual que é o mundo ideal? É você mexer nos dois sliders, tá? Tanto na matiz quanto nos seus valores. Então, o que é legal de fazer isso aqui, ó, a gente pode pegar esse magenta, esse rosa aqui, e fazer uma transição nesse sentido aqui, ó. Vou escurecer, tá? Então eu vou transicionar aqui na matiz e vou escurecer também aqui, ó. Eu vou transicionar na matiz e vou escurecer, ó. E aí, eu vou ter uma gradação de matiz e de valor muito mais intensa, ó. Vamos ver de novo no valor. Ó, como tá bem mais intensa. Só que também você consegue transições muito mais interessantes, tá? Então é sempre interessante que quando você for fazer essa transição, eu tô fazendo aqui no modo bem exagerado, né? Trabalhando sempre aqui com o mais saturado possível da minha cor. Mas se você estiver trabalhando em meio tom, é interessante quando você fizer essa transição de um valor, você fazer assim, ó. Ao invés de você só... No triângulo, tá? Se você só pegar e subir, ao invés de você fazer isso, só ir subindo em direção ao branco, ó. Qual que seria o mais interessante? É você fazer sempre um arco, ó. Arco. Marco? Não, arco. Saca só. Então eu vou transicionar, ó, em arco. Porque aí eu vou ter uma transição mais saturada. Tá? Então sempre transicionar em arco. Sempre pensando nessa transição em arco, ó. Beleza? Isso ajuda bastante, tá? Pra também você não ir direto pra uma cor muito desaturada tão cedo. Entendeu? E é isso. É por isso que eu comento sempre do porquê não usar branco ou preto pra você clarear ou escurecer cor, pra você ter transições mais vivas, mais intensas, mais interessantes, saca? E pra magia isso funciona muito bem, pra tudo isso funciona muito bem. É claro que existem momentos que você vai ter que restringir ali a sua matiz, né? Porque você não pode criar variação de matiz muito grande, dependendo da paleta que você estiver usando, mas no geral isso funciona bem, sabe? Então, usa isso como um início de pensamento, mas sempre pensando lá na frente, né? Qual é a sua intenção nessas transições. Às vezes é uma matiz mais curta mesmo, e aí você sempre transiciona em arco, ou se você puder variar mais a matiz para empurrar, digamos assim, o valor da sua cor para mais claro ou para mais escuro, também é excelente. Em resumo, é isso que é legal. Beleza? Isso é bom demais, cara. Eu amo cor, por isso que eu tava pensando em fazer um módulo extra pro workshop só sobre cor, tá ligado? É da hora.